Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Como é bom mantermos a nossa decisão, mantermos a nossa disciplina, mantermos o leme no curso certo. De que adianta termos a liberdade de dirigir nosso barco para onde quisermos, se não tivermos coragem, persistência para distinguir e permanecer no rumo certo? Liberdade para errar é uma tragédia. Liberdade para acertar é uma libertação. Que assim seja para todos nós. Muito bem-vindos a todos os que escolheram estarmos juntos nesse momento. Estamos na fundamental questão 919 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Questão 919 foi o início desse nosso trabalho, desse nosso grupo de estudos, quando ele se voltou para o Livro dos Espíritos. Antes mesmo do Livro dos Espíritos, porém, já vínhamos propondo essa tríade fundamental que apoia, sobre a qual se lastreia toda a evolução. Não há evolução sem conhecimento. Não há evolução sem autoconhecimento. Tudo que aprendemos fora, precisamos aplicar dentro. Assim é na Terra como é no céu. Mas de nada adiantam nem conhecimento nem autoconhecimento se não tivermos boa vontade, determinação, coragem para praticar. Conhecimento como teoria não adianta de nada. E entre esses muitos que se orgulham de conhecer preceitos filosóficos, religiosos, doutrinas, interpretações, mas que nem pensam em praticar, são esses a quem Jesus chamou de hipócritas, sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Esses que têm rachado a terra, esses que têm polarizado a humanidade. Todo aquele que se volta à prática do bem não tem tempo de guerrear, de criticar, de brigar, de invejar. A prática do bem é tão absorvente porque é trabalhosa. A prática do bem é tão absorvente porque sedutora, porque nos traz felicidade. Não há nada melhor do que sermos úteis, do que perceber que uma posição, uma palavra, um sentimento, uma atitude revigoraram outro ser, seja ele planta, animal, ser humano, espírito. Que busquemos sempre essa felicidade. Aqui estamos na questão fundamental, momento solene do capítulo 12, terceira parte, que tem por título A Perfeição Moral. Nesse momento, Kardec faz a pergunta das perguntas.
A pergunta que todo mundo que assiste uma palestra, que faz um estudo, lê um livro impactante, que propõe uma transformação moral essencial, todo mundo que passa por esse ponto de mutação pergunta: como fazer para melhorar? Qual a receita? Na questão 919, Kardec perguntou da seguinte forma: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Como podemos nos melhorar nesta vida agora, não semana que vem, não quando ganharmos na loteria, mas mudarmos agora? Qual é o meio que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? A resposta, curta, sintética e profunda ao mesmo tempo, típica, portanto, de O Livro dos Espíritos, onde tantas perguntas curtas, claras, profundas, tantas respostas pontuais, lúcidas nos são dadas. Eles dizem assim, que esse meio prático e eficaz já foi apontado por um sábio da antiguidade, que disse: conhece-te a ti mesmo. A importância do autoconhecimento. Vejam, meus amigos, há inúmeros manipuladores, inúmeros promotores do mal, especialmente no mundo espiritual, os obsessores, que se caracterizam por atacar o livre-arbítrio de todos nós, de tentar direcionar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas ações. Além dos obsessores clássicos, espíritos, portanto desencarnados, que nos incutem pensamentos, que nos sugerem sentimentos, que intervêm sobre as nossas palavras e direcionam nossas ações. Para muito além desses espíritos desencarnados que nos perseguem, que se vingam como obsessores, há inúmeras outras forças de manipulação. Uma das maiores, a publicidade. Publicidade por si é a arte da manipulação, da obsessão de encarnado para encarnado. Há, porém, muitas outras. Num casamento, por exemplo, é típico que um queira mandar no outro. É a obsessão. No trânsito, é comum que alguns motoristas se vejam como centro do universo, como uma figura que todos os outros devem dar passagem, devem priorizar. Não é interessante? Muitos são os obsessores aqui na Terra mesmo. Vizinhos, patrões, comunicadores, influenciadores. É enorme a fila de obsessores espirituais, inclusive nas religiões, aos quais Jesus chamou de falsos cristos e falsos profetas, enganadores, que comem a casa das viúvas,
que arrogam ilusórias virtudes. Precisamos discernir esses enganadores de multidões, estelionatários espirituais. E só conseguiremos enfraquecê-los, vencê-los, se antes de tudo nos questionarmos por que nós queremos comprar ilusões. Porque só há vendedores de ilusões se há compradores também. Façamos em nós a mudança que o mundo tanto exige. Destruamos os falsos cristos e falsos profetas, os estelionatários espirituais, exatamente clareando para nós, em primeiro lugar, depois transbordando para as pessoas à nossa volta, a certeza de que a mudança está em nós, de que o reino dos céus está em nós, que nenhuma mudança exterior será sequer mudança se não passar por dentro. Muito bom. Ouvida a resposta sobre o autoconhecimento, Kardec não se deu por satisfeito e reperguntou. Vejamos o que Allan Kardec pergunta em cima da revelação de ser o autoconhecimento o meio prático mais eficaz que tem a criatura para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações. Diz assim Kardec: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Como podemos conhecer a nós mesmos? Queremos conhecer um autor, um artista? Temos contato com a sua produção. Queremos conhecer a nós mesmos? Como fazer contato conosco mesmos? Como ir além da aparência segundo a qual nos julgamos negros ou brancos, mulheres ou homens, ricos ou pobres, mentiras que nós não somos? Urgente percebermos a importância disso. Hoje estamos no quarto parágrafo, em que Santo Agostinho, que vem em resposta a Allan Kardec, qual é o meio de se autoconhecer, dá a seguinte receita: deve-se perguntar à criatura humana também: se Deus me chamasse neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual? Onde nada pode ser ocultado? Muitos supõem o medo da morte como um medo animal, uma expressão e base do instinto de conservação. Pois muitas e muitas vezes o medo da morte é o medo de ser chamado às contas, de ser avaliado, de ser checado nas suas decisões, na condução de sua vida. Não tem lógica? Então, vamos estudar parte por parte esse trecho da resposta de Santo Agostinho, todo ele tão importante. Deve-se perguntar à criatura humana também: se Deus me chamasse neste momento. Nós adiamos, atrasamos, enrolamos todos os momentos de autoquestionamento, de autorrevisão,
de autoconhecimento. Embebidos desse veneno que é o pensamento de que quem errou tem que ser punido, e é claro, querendo afastar qualquer possibilidade de punição, algo de muito sério acontece na gente. É a chamada procrastinação. É deixar para amanhã o que nossa consciência, o que nosso inconsciente, o que a nossa alma diz que precisa ser feito hoje. Ah, mas não há mal nenhum em adiar um dia. Só que a regra, a tendência que foi reforçada, se ontem nós procrastinamos, nós adiamos, nós enrolamos nossa consciência naquilo que sabemos tem que ser feito, se nós fizermos isso ontem, é uma continuação de outras procrastinações. E se fizermos ontem, é um estímulo para continuarmos e mantermos a procrastinação hoje, de formas que de anteontem adiamos para ontem, de ontem adiamos para hoje, de hoje adiaremos para amanhã, fugindo por quanto tempo da responsabilidade, não é? Então pensar a todo momento que a todo momento podemos morrer, que a todo momento podemos ser chamados à responsabilidade, é uma das melhores maneiras de viver. Viver como se pudesse morrer a qualquer momento. Como se pudéssemos ser chamados à responsabilidade. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que faríamos nós? Que prioridades teria você se soubesse que Deus ainda essa noite vai te chamar? Será que todas essas pseudo-prioridades, essas ilusórias importâncias às quais você tem atrelado o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro, o seu talento, será que tudo isso que parece tão importante diante da morte permaneceria? Será que as suas prioridades, seus valores, seus princípios de vida se sustentam diante da possibilidade de morte? É isso que Allan Kardec pergunta, dizendo que o homem, que todos nós devemos nos perguntar: se Deus me chamasse nesse momento, se a morte sobreviesse nesse instante, teríamos que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual? Temeríamos encontrar alguma presença no mundo espiritual? Há muitos que fogem até do sono, com medo de encontrar aqueles aos quais prejudicou. Na posição, então, é claro, de cobradores. Então, se Deus nos chamasse nesse momento, teríamos que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo espiritual? Essa é a análise para ser feita já. Porque no mundo espiritual, como diz Santo Agostinho aqui, nada pode ser ocultado. Há pessoas que estudam o Espiritismo, estudam a lei de causa e efeito, estudam a reencarnação, e acomodados, adiam, procrastinam as decisões, dizendo que não buscará o melhor, não fará o que a sua consciência mandar, porque terá outras vidas para fazê-lo. Olha que coisa horrível. Utilizar
sujar uma fabulosa verdade com uma acomodação, um adiamento, uma opção pela desarmonia, pela violência, uma procrastinação. Que toda a humanidade não deixe passar um dia sem seguir estritamente o que sua consciência manda. A consciência é esse Deus que habita em nós, que nos dirige os passos como um sistema desse de satélite, um programa, um app, que diz, dirige a nossa trajetória, vire a primeira à direita, e quando a gente erra o caminho, avisa, recalculando a rota. É exatamente isso que a consciência faz. E é perante isso, perante os imensos benefícios que a relação constante com a consciência nos traz, se tivéssemos que listar o maior poder de um super-herói, seria indubitavelmente o poder de acertar em suas decisões. E o poder de acertar em nossas decisões, é claro, depende de clareza ética, de boa vontade, de disponibilidade para o bem. Veja lá se esse chamamento de Santo Agostinho, de a cada momento examinar nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, não é ferramenta preciosa para o nosso crescimento. Imbuamo-nos disso, transbordemos, deixemos a tendência do adiamento e atendamos ao que a vida chama a cada momento. É a própria receita da felicidade. Quem aceita e segue o que a vida está chamando a cada momento, para de gastar energia inutilmente se queixando, se revoltando. São as grandes hemorragias da alma. Fortaleçamo-nos. Muito bom estarmos juntos, muito bom vivermos essas prioridades como amigos, como estudantes de um mesmo caminho. Sônia Lopes, Google Souza. Sônia pede vibrações para uma amiga, para uma parente, provavelmente parente, que a nossa luz brilhe e reflita nessa nossa reflexão para todos os amigos, parentes em dificuldades e principalmente para aquelas pessoas que estão em dificuldade e que não tem ninguém para pedir por eles. Assim seja. Marco Aurélio Trindade, falando da água viva. Mônica Silva expressando sua gratidão, Enir Cajazeira dizendo, como dizia Chico Xavier, é melhor ser ofendido do que ofender. É melhor ser assassinado do que ser assassino. Marco Aurélio Trindade, Enir Cajazeira, que diz, lembra, orar e vigiar nossos próprios pensamentos sempre, sem dúvida. Não para punir, mas para nos conhecer e nos transformar. Sandra Regina Linhares, dando seu boa noite. Gugu Souza, dizendo que é imprescindível, é indispensável nos disponhamos a uma criteriosa atenção sobre nós mesmos.
Que assim seja, que todos nós atentemos e sigamos os convites da vida. Sônia Lopes dando seu boa noite, Andréa Santos, Gugu Souza expressando sua gratidão, Enir Cajazeira dando seu boa noite, Mônica Silva vibrando por Jai Gomes e Mari Albertini, que todos os amigos de todos os que assistem esse nosso momento sintonizem e transbordem a sua melhor luz, agregada então à melhor luz dos amigos espirituais e dos amigos encarnados, para encorajar, elucidar todos que passam por dificuldades. Mônica lembrando de amigos encarnados e desencarnados, das vítimas das guerras e das vítimas dos desastres climáticos. Sayonara Angélica, manifestando a sua saudade do nosso estudo. Muito bom ter você aqui também. Assim seja com todos nós. Se você entender que a conversa de hoje pode ser útil a mais alguém, compartilhe, espalhe. Um grande abraço a todos. Muito bom esse nosso exercício. Amanhã continuaremos esse estudo fundamental do autoconhecimento. Até amanhã, então.